Se você precisa provar aos outros que você é, na verdade você não é. E com essa citação do livro Monge Executivo, eu começo esse vídeo aqui nesse canal. Muito obrigado, senhores, pela vossa presença. Espero que os senhores estejam bem. E hoje vamos falar sobre alguns assuntos, todos relacionados ao mesmo evento, que foi a discussão entre o Alan dos Santos e o Renato 38. Quero falar sobre controle emocional, quero falar sobre receios, intimidações e como você deve se portar sendo homem e tendo sua testosterona. Tá bom? Antes de mais nada, peço que se os senhores se sentirem à vontade, deixem o like, tá? Ou assistam até o final e se gostarem, deixem o like. Talvez seja melhor, assim eu vou ser avaliado. Mas enfim, como pano de fundo temos aí o Renato 38, figura que se tornou popular no YouTube há pouco tempo, baiano. E temos o Alan dos Santos, que tinha uma presença mais forte na internet há alguns anos atrás, apresentava o Terça Livre, ou era dono do canal, enfim. E aí o Renato 38 estava nos Estados Unidos, ou está, e eles participaram de um podcast, no qual, em determinado momento, o Renato falou algumas coisas que o Alan não gostou, se incomodou, alguma coisa referente a Pix, que, segundo ele, Bolsonaro prejudicou pessoas, direto ou indiretamente, pessoas que deram Pix para ele e tal, e o Alan se incomodou, né? E aí começou-se uma discussão. O Pix não é importante, a discussão é importante aqui. Por quê? Houve muita exaltação. O Alan, lembrando, tá? Muito importante falar, o meu objetivo aqui não é discutir pessoas, é discutir eventos, fatos e usá-los para que nós possamos crescer, tá certo? Então, o Alan, ele descompensou na discussão, ele acabou xingando muito, levantou, fez menção inclusive de bater, né, no Renato 38. Isso para mim é sinal de controle emocional baixo. Pode estar passando por uma situação de estresse, pode estar passando por dificuldades, ninguém está isento de estar passando por dificuldades, mas como você vai agir pode dizer muito sobre você, tá? E se é esse o caso, talvez fosse importante até falar antes do podcast, ó, não estou muito bem, isso eu só estou conjecturando, tá? Não estou muito bem, então por favor, se pudermos maneirar, eu acho que vai ser bom. Só que o mais importante, o mais relevante para mim, na verdade, foi a postura do Renato 38. Eu não sei como ele se manteve de maneira tão serena por tanto tempo. Durante a discussão, o Renato 38, é até interessante falar, ele se manteve sentado, ele se manteve praticamente assim, estático do ponto de vista cinético, né, de movimentação, e continuava falando, mas eu não sei o que você está falando, o que você está falando, por que você está assim? E aí fica a dúvida. Será que ele tem um treinamento para ter um controle emocional tão grande a ponto de não se deixar levar por uma emoção e controlar sua própria adrenalina? Ou é uma questão mesmo de condição da mente dele? De repente a mente dele tem alguma produção ou não de substância que o ajuda a fazer isso. Mas independente de tudo, para mim foi uma grande lição. Nós não precisamos responder a certos estímulos de maneira proporcional. Se alguém age com a gente de maneira que a gente não deve, até numa situação de risco, é muito importante que nós saibamos manter a calma, ter controle sobre as nossas próprias emoções. E aí vem um ponto que é muito interessante. Existem os 3 Fs no inglês, né? Freeze, Fly and Fight. Numa situação de estresse, existem basicamente 3 tipos de reação que o ser humano pode ter. Ou ficar paralisado, ou fugir, ou enfrentar. Pois bem, algumas pessoas acabam não sabendo o que fazer. E eu já ouvi histórias de pessoas que realmente ficaram paralisadas. O que não é muito bom, porque isso te deixa completamente vulnerável. Faz você perder o controle, né? A questão da fuga também é bastante interessante, porque assim, isso denota uma proteção, uma autoproteção, mas que
talvez também possa significar um sinal de um medo desnecessário. Tem situações que é assim que se fugir, que se escapar, se você entende que o seu adversário é mais forte que você, né? E a questão de enfrentar. O meu ponto aqui é o seguinte: independente do que se faça, na verdade as 3 estratégias elas são muito boas, a depender da situação. Quem nunca, por exemplo, foi trollado por um inseto que queria matar e o inseto simplesmente se fez de morto? Você pensou que ele morreu, deu as costas e aí o inseto foi embora. Quer dizer, ele entendeu que o ser humano é muito maior que ele, então era melhor se fingir de morto porque ele conseguiu preservar a vida, né? Então, assim, independente de como se vai agir, independente da forma, qual é a minha chamada aqui? Controle sobre as suas emoções. E aí vem a pergunta: como é o seu controle sobre as emoções? Eu já ouvi pessoas, amigos, inclusive, desabafando, dizendo que não conseguem se controlar e ficam com muita raiva e enfrentam situações desnecessariamente e depois se arrependem, né? Como é que você age em relação a isso? Então, assim, esse vídeo é uma reflexão para que você pense sobre isso e você realmente procure agir da maneira melhor. Tá certo? É isso. No mais, eu quero agradecer mais uma vez pela vossa presença. Agora sim, se gostaram do vídeo, deixem o like, tá bom? E é isso. Até a próxima. Forte abraço.